Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso vai depender, é claro, do horário em que você está me vendo. Eu sou o Lio, do Café Élfico, e hoje eu trouxe para a gente conversar aqui o Mutante Ano Zero, que é um RPG, um jogo de RPG, lançado pela Free League e traduzido para o português pela Pensamento Coletivo. Tá? Nesse RPG, você interpreta um mutante, um sobrevivente, né, de um evento cataclísmico, um Armagedon. E o objetivo dele é sobreviver a um mundo onde comida e água estão escassas, os recursos são raros e você tem que sobreviver a esse mundo. Dentro de uma arca ou dentro de uma espécie de colônia, que eles chamam de arca, cercado por uma região selvagem. Primeira coisa, qual é a qualidade desse material trazido para o Brasil então? Bom, vocês estão vendo aqui, né? A versão nacional ela tem capa dura, certo? A lombada, né? Uma capa dura de boa qualidade, uma impressão bastante interessante, com verniz localizado, né? Uma texturinha e tal. O papel, as impressões e tal, toda a qualidade do material é de muito boa qualidade. É um livro bastante bonito, bastante interessante. Todas as ilustrações são coloridas. Ele tem essa tonalidade meio sépia, meio acinzentada, e isso acaba trazendo uma qualidade também para a ambientação do jogo. Você começa a imaginar na sua cabeça, né, como esse cenário é desolador, como esse cenário é triste, né, bastante maltratado. Isso ajuda bastante a entender, a sentir, né, o clima do jogo. O texto que eu li aqui, ele é bem escrito. A tradução, eu não vi, né, nenhum erro, nenhum termo traduzido de forma muito estranha. Gostei bastante da forma na qual ele está escrito. É um livro bastante eficaz, ele traz toda a informação que precisa para você jogar esse jogo, né? Enfim, eu gostei muito da qualidade da versão nacional desse RPG. E sobre o jogo? O que se trata Mutante Ano Zero então? Bom, como eu falei, Mutante Ano Zero, você vai interpretar um mutante, é um ser, um sobrevivente de um mundo pós-apocalíptico, certo? E quem é esse mutante? Bom, imaginem que você viveu sua vida inteira dentro dessa arca, dentro dessa colônia. Todo mundo que você conhece é essa colônia. Todas as pessoas com as quais você se relaciona vivem nessa colônia. Você não conhece o mundo exterior, pelo menos não conhece muito bem o mundo exterior. Você não conhece as outras colônias, se é que elas existem. Para vocês, todas as pessoas que você conhece são as que vivem nesse ambiente. O único mundo que existe é esse ambiente no qual você está inserido. O problema é que esse mundo está passando por um problema grave de escassez de recursos. Você não tem alimento, você não tem água, as pessoas não se reproduzem, então todas as criaturas que estão dentro dessa colônia são pessoas que vivem lá desde que você se lembra. Não nascem pessoas novas, apenas os mais velhos vão morrendo, alguns morrem de doença, alguns morrem de fome, outros vão para a zona e acabam morrendo vítima de algum dos perigos da zona. E esse é o mundo no qual você está inserido, esse é o mundo no qual você cresce, no qual você vive. A ideia de Mutante Ano Zero então é essa. Cada personagem ele possui um papel dentro da zona. E como é que são esses papéis, né? Esses papéis são uma espécie de arquétipos, então cada personagem ele adota um arquétipo para viver dentro dessa colônia.
dentro dessa arca, como é o termo usado no jogo. Então, entre os papéis possíveis para se escolher como jogador, existe o adestrador de cães, né, que é o responsável ali por cuidar dos animais da colônia. O batedor, esse é o cara que vai fazer incursões à região da zona, né, e lá vai tentar descobrir alguma coisa. Os brutamontes, né, normalmente são os tanques, as pessoas mais fortes, né, algumas das características, por exemplo, o brigão, o guarda-costas, né? Existe o chefão. O chefão é uma espécie de líder de gangue, né? E podem existir dentro da colônia, por exemplo, várias gangues, certo? E o chefão, ele nada mais é do que um líder de uma dessas gangues, né? Quem aí está acostumado com ficção científica pós-apocalíptica, ou não sei se lembram de Mad Max, por exemplo, né? Quando a gente tem lá os líderes de gangue dentro do Mad Max e tal. Então essa daqui é mais ou menos o arquétipo para esse tipo de personagem. O cronista é o cara que é responsável pelo registro e pela catalogação de tudo o que aconteceu antes do cataclisma, tudo que é relacionado aos povos de antigamente, né? Aos povos da era antiga. O engenhoqueiro é o professor pardal do negócio aqui, é o cara que é responsável por criar, consertar, construir, né, fazer as manutenções e tal de tudo na arca, desde veículos ao próprio funcionamento da arca, sistema de alimentação, sistema de purificação de água, né, tudo que houver nessa arca, os engenhoqueiros são as pessoas responsáveis então por essa manutenção. O escravo é um serviçal, é aquele cara que vai ser responsável por cumprir aí o trabalho braçal pesado. Muitas vezes os escravos têm funções aí não tão agradáveis, né? O negociante é o trapaceiro, é aquele cara que vai comprar e vender itens, né? Vai fazer as trocas e tal. Tudo dentro da colônia funciona mais ou menos através do escambo, né? Eu vou trocar itens por outros itens. Uma moeda bastante valiosa dentro da arca, por exemplo, é a bala, né? A munição de armas. Então esses são os papéis dos personagens do que acontece dentro da arca. Quais são os atributos que o seu personagem tem? Os atributos dele são bem simples. O jogo possui 4 atributos: força, agilidade, astúcia e empatia, onde a força vai representar propriamente o poder físico bruto do seu personagem, e você gasta sua força, ela é reduzida cada vez que você recebe dano físico, e ela é recuperada sempre que você consome o grude. O que é o grude? O grude é alimento, comida. Sempre que você se alimentar, você vai recuperar a sua força física. A sua agilidade. Bom, agilidade é o teu controle corporal geral, é a tua coordenação motora. Ela vai ser reduzida pela fadiga, então seu cansaço vai reduzir a sua agilidade. E ela é recuperada sempre que você consumir água. A astúcia é a inteligência e toda a esperteza, prontidão mental desse seu personagem. A astúcia, ela é reduzida sempre que você tiver qualquer problema de confusão, certo? E ela é recuperada com sono. Então, sempre que você dormir, ela vai ser recuperada. A empatia é o carisma, a habilidade de entender e de afetar as outras pessoas, os outros mutantes, né? Ela é reduzida por dívidas. Então você vai reduzir a sua empatia através de dívidas contraídas e você vai recuperá-las com simpatia. Ou seja, cada vez que você fizer atos simpáticos, situações que vão beneficiar principalmente o seu grupo, né? Você vai recuperando então a empatia. Na ficha do seu personagem é importante você anotar então que ele tem os atributos, as condições. As condições que seu personagem vai receber são as condições de faminto, insone, desidratado ou hipotérmico, certo? Ferimentos graves também deverão ser registrados. Perícias, né? Você tem um rol de perícias que você vai inserir nesse seu personagem, que vão condizer muitas vezes
com o papel que ele vai adotar na colônia. Ele vai ter uma aparência óbvia, equipamentos. Os equipamentos sempre são raros, são sucateados, tem bastante problemas, certo? Além disso, seu personagem vai ter alguns talentos que são uma espécie de perks que vão facilitar algumas atividades. E as mutações, certo? E o que é uma mutação? Bom, a mutação é alguma característica que o seu personagem acabou adquirindo devido ao contato com a radiação ocasionada por esse cataclisma que aconteceu no mundo, certo? Como é que funciona? Como é que eu adquiro essa minha mutação? Bom, a mutação eu não escolho. E isso eu acho interessante nesse sistema. Ela é sorteada. Então muitas vezes o seu personagem vai ter uma mutação que vai tornar ele uma criatura bizarra. E isso é que é o interessante desse jogo, porque esse jogo aqui não se trata de super-heróis com mega poderes, por exemplo. Não é uma versão diferente de X-Men, né? Você não vai estar trabalhando aí com um super-herói bonito, charmoso, um Scott que tem uma beleza, ou um Wolverine que é bonito, ágil, forte, se regenera e tal. Não, teu personagem é realmente um mutante. Assim como ele tem benefícios com essa mutação, muitas vezes ela vai trazer algum tipo de malefício para ele também, seja na aparência, seja com alguma necessidade especial, seja com alguma deformidade que vai causar algum tipo de problema nele. Então a mutação, apesar de ela trazer benefícios, ela também vai trazer algum tipo de malefício para o teu personagem. Além do teu personagem, o que mais é importante para esse jogo? Bom, esse jogo se importa, além do teu personagem, com a zona na qual ele está inserido e com a arca na qual ele vive. Então, bora para a arca para descobrir como é que ela funciona. E o que é a arca, então? A arca nada mais é do que a colônia na qual o teu personagem vive. Nessa colônia, ele vai ter o convívio dele com diversos outros personagens. O jogo sugere que a gente sempre faça uma espécie de croquis, um mapa dessa arca, que pode ser de forma bastante simplificada. Eu posso simplesmente fazer um esboço, né, e indicar alguns pontos chaves dessa minha arca. E quais são os tipos de arca na verdade? O jogo ele acaba trazendo para nós aqui, para facilitar a nossa vida, alguns exemplos de tipos de arca. Por exemplo, uma carcaça de avião, uma ponte, uma fazenda, um condomínio fechado, um lixão, um shopping, uma sonda de petróleo, uma prisão, favela, abrigo, um barco naufragado, um arranha-céus, uma pequena ilha, uma estação de metrô, um estacionamento. Ou seja, são edifícios simples, comuns dos nossos dias de hoje, alguns elementos, como um avião, uma carcaça de um avião, um navio afundado, que por algum motivo acabou aparecendo na costa. Então são alguns elementos simples. E em cima disso a gente vai estabelecer alguns elementos que são importantes. Por exemplo, a posição da arca, criar um mapa da arca, definir quem é o ancião da arca, se existem chefões nessa arca, quais são, e quais são os tipos desses chefões e quais as funções dele dentro dessa arca. Isso é importantíssimo. A população da arca, quantas pessoas vivem nessa arca, o suprimento de água, os níveis de desenvolvimento e a estação. Nível de desenvolvimento é uma qualidade à parte que a nossa arca tem, que é o que vai definir, por exemplo, os recursos que essa arca tem. Se ela possui algum tipo de estufa de alimentos, se existem criação de animais, se a gente tem algum tipo de equipamento ou não, dispositivo de defesa, se ela é murada, se não é murada, se ela tem armas para proteção. Então tudo isso vai acabar sendo definido pelo nível de desenvolvimento dessa arca, ok? E tudo isso pode ser aprimorado em jogo através de ações dos personagens ou dos NPCs. Os NPCs para esse jogo são extremamente importantes também. Além da arca, a gente tem outro elemento nesse jogo bastante importante, que é a zona. Bora descobrir a zona? E o que é a zona? Bom, a zona é tudo que vai cercar a arca na qual a gente vive, tá certo? Então, ela
vai possuir setores já explorados, setores ainda não explorados, setores que eu já conheço, que eu ainda não conheço. E o importante é que a gente tenha um esboço geral dessa zona, onde a gente indique determinados elementos. O livro ele traz nas contracapas dele, se vocês verem aqui, ó, né, um exemplo de zona bastante simplificado. Ela tem essa quadrícula aqui que eles inclusive separam em colunas divididas por números, em linhas divididas por letras aqui, e aí a gente pode simplesmente ir desenhando nesses quadrados da zona aqui o que a gente está descobrindo. Então existe aqui a posição da nossa arca, a gente vai indicar onde essa arca que a gente vive está posicionada dentro da zona e vai começar a desenhar tudo que a gente já explorou, tudo que a gente já conhece. Esse modelo aqui ele já vem pré-definido em alguns lugares, a gente não é obrigado a usar esse, a gente pode criar uma do zero, ou a gente pode realmente se aproveitar de um pouco do que o livro traz e usar, por exemplo, esse exemplo que veio aqui. Na contracapa dos fundos também tem um novo exemplo, vocês podem ver que é um mapa diferenciado, onde tem algumas coisas indicadas aqui, uma selva indominada, pássaros de metal, um rio da morte certa, antigos, né? Isso aqui provavelmente é algum tipo de cidade, alguma coisa. Grude mais podridão, né? Então tudo vai sendo indicado aqui, as pessoas vão colocando pontos de interesse dentro da zona. E cada vez que a gente precisar retornar à zona, por exemplo, é muito mais fácil explorar áreas já exploradas do que explorar áreas novas. É óbvio que em áreas novas que a gente for explorar, a gente pode encontrar recursos diferentes. Quando a gente vai explorar áreas já exploradas, a gente já sabe o que esperar naquele local. E qual é o objetivo do jogo? Bom, o objetivo do jogo é buscar o caminho para o Éden. O que é o Éden? O Éden é uma região prometida, é uma área que o ancião sempre cita dentro da arca como sendo o único lugar para a salvação de todos eles. Afinal de contas, a arca está morrendo. As pessoas envelhecem e não nascem novas pessoas. Em algum momento, talvez, possa haver a extinção total de todos que estão na arca. Então a ideia de procurar o Éden é justamente encontrar esse local que vai garantir a sobrevivência, a permanência de todos nessa arca, certo? Que essas pessoas da arca possam, de repente, buscar uma solução para os seus problemas. Alimento em abundância, talvez, água, talvez, quem sabe uma solução para falta de procriação que eles têm. Quem sabe lá tem uma solução que faça com que eles possam voltar a se reproduzir, a repovoar o mundo, não sei. Então, o que é esse Éden? O Éden é uma região mítica. Ele existe de verdade? Não sei, não sabemos. A ideia é que a gente vai lutar para buscar esse Éden. A gente vai buscar para encontrar, a gente vai jogar para buscar encontrar esse Éden, para quem sabe achar esse lugar e salvar toda a nossa arca. Agora que a gente já conhece a arca, o personagem e a zona, basta saber também como é que funciona o jogo. O Mutante Ano Zero usa o sistema Ano Zero de RPG, que é um sistema já usado em outros jogos, como o Tales from the Loop, o Alien RPG. Esse sistema é baseado numa pool de dados de 6 faces. Depois a gente vai explicar aqui exatamente como é que funciona, mas ela consiste basicamente de a junção de um atributo e uma perícia, onde você vai pegar o valor do atributo, somar ao valor da perícia e o resultado será o número de dados que serão lançados para verificar se você teve sucesso ou não na sua empreitada. Você pode adquirir dados especiais para esse jogo. Os dados ele possui símbolo de radioatividade ou esse símbolo de biohazard, certo? De perigo biológico, onde o símbolo de radioatividade é sempre considerado um sucesso e o símbolo de perigo biológico é considerado um fracasso, né? Se você não tiver os dados especiais para jogar, você pode simplesmente utilizar os dados convencionais de 6 faces, substituindo, é óbvio, o valor de radioatividade pelo 6 no dado e o de biohazard, né, o de perigo biológico,
pelo 1 no dado. O 1 natural no dado e o 6 natural no dado muitas vezes serão utilizados para definir situações especiais que vão acontecer em jogo também. Uma situação que você tem que atentar é que existem situações diferentes para dados diferentes. Por exemplo, quando você vai fazer uma rolagem de dados, você vai definir quais são os seus dados básicos, quais são os seus dados de perícias e quais são os seus dados de equipamentos. Isso deve ser definido no seu jogo através da utilização de dados de cor diferente, por exemplo. Isso pode ajudar você a qualificar isso caso você não tenha os dados necessários. Por que isso? Bom, porque os dados de equipamento, o valor de 1, ele sempre tem um símbolozinho de explosão. E isso pode indicar, por exemplo, muitas vezes a quebra de um equipamento. Enquanto nos seus dados, esse dado de equipamento ele também possui o símbolo de radioatividade, que seria o seu 6 natural. Se você estiver jogando com um dado, por exemplo, com um dado de 6 faces normal, você vai substituir a explosão por um 1 e você vai substituir o seu símbolo de radioatividade pelo 6. Só que a cor diferente do dado é necessária para que você saiba que aquele dado está representando, por exemplo, o seu dado de equipamentos. Assim como o seu dado de perícia. Muitas vezes, no seu dado de perícia, o 1 não conta como nada. O 1 é simplesmente uma falha. Enquanto um 6 pode ser substituído ou pode substituir o símbolo de radioatividade. Agora, no seu dado básico, um resultado de perigo biológico pode significar muitas vezes o acúmulo de mutações, né? Assim como a gente vê aqui no sistema, por exemplo, que o perigo biológico, né, aquele símbolo de perigo biológico, quando acumulado, vai causando pontos de mutação no seu personagem e a partir de um determinado momento o seu personagem pode vir a sofrer uma segunda mutação. Isso é importante, faz muito sentido para esse sistema e deve ser prestado muita atenção. Então, como eu recomendei, você pode usar simplesmente dados normais, 6 faces, atentando muitas vezes para algum tipo de marca especial que você deva colocar para diferenciar o que é um dado básico, o que é um dado de perícia e o que será considerado como dado de equipamento para o seu jogo. Pessoal, então isso que a gente acabou de ver agora é o que a gente encontra quando abre as páginas do Mutante Ano Zero. Esse jogo aqui é um jogo bastante interessante, ele tem uma dinâmica diferente da maior parte dos jogos. Eu acho legal porque ele já tem uma lore pré-definida, onde a gente já tem um objetivo estabelecido e a gente tem que jogar ele tentando alcançar aquele objetivo. Ele tem um quê de board game, não sei se vocês conseguem me compreender quando eu falo isso. Outra coisa que eu acho bastante interessante é que uma mecânica importantíssima para esse jogo são os relacionamentos. As relações entre os personagens, elas são bastante relevantes para como o jogo vai andar. Ela modifica o jogo de algumas formas e isso é muito importante. A maior parte dos jogos de RPG convencionais, eles não se importam tanto com isso. Outra característica importantíssima em Mutante Ano Zero é que ele é um RPG que prima muito pelo narrativismo, muito pouco pelo desenvolvimento tático. Então, se você é um cara que curte grid, que curte trabalhar com RPG mais matemático, onde o objetivo é o sucesso através do combate, talvez Mutante Ano Zero não seja o jogo ideal para você. Agora, para quem já gosta de construção de história, para quem gosta de buscar objetivos, desenvolver o seu personagem, principalmente essas inter-relações com a sociedade que cerca ele e os seus companheiros de bando, esse RPG aqui pode ser um prato cheio. O que eu tinha para dizer sobre então Mutante Ano Zero era isso, pessoal. Eu recomendo esse jogo fortemente, principalmente para jogadores que gostam de jogos mais interpretativos e narrativistas. E ele é um jogo que pode ser encontrado no site da editora Pensamento Coletivo. É um jogo bastante honesto, com preço justo e vale a pena ter na sua coleção. Pessoal, sobre o RPG era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas para vocês sobre o Mutante Ano Zero. Se gostaram, deixem o like, compartilhem, recomendem para os seus amigos e nos encontramos no próximo vídeo então. Até logo!